Um relatório do Pew Research Center revela que 1 a cada 5 americanos, incluindo proporções iguais de republicanos e democratas, consomem regularmente notícias sobre política de influenciadores digitais. Esses influenciadores encontrados no X, no Instagram, TikTok, YouTube e Facebook ganharam destaque significativo durante a eleição presidencial dos Estados Unidos. A maioria dos influenciadores de notícias são homens, 63%, não possuem vínculo com organizações tradicionais de mídia, 77%, e quase metade não expressa inclinações políticas claras. Entre os que expressam, os conservadores superam ligeiramente os liberais. As postagens dos influenciadores tratam predominantemente de política, eleições, questões sociais, como raça e aborto, e eventos internacionais, como o conflito entre Israel e Hamas. Minorias raciais, jovens adultos e pessoas de baixa renda são mais propensas a confiar nos influenciadores para obter notícias. A maioria dos entrevistados acredita que os influenciadores os ajudam a entender melhor os eventos atuais, embora 9% relatem se sentirem mais confusos. O TikTok se destaca por ter uma representação mais equilibrada de orientações políticas entre os influenciadores e uma disparidade de gênero menor, com apoio notável a questões LGBTQIA+. Analistas apontam preocupações com a falta de supervisão editorial entre os influenciadores, o que poderia disseminar desinformação ou atender a interesses estrangeiros. No entanto, alguns influenciadores afirmam oferecer pontos de vista negligenciados. O relatório destaca a mudança no panorama do consumo de notícias e a crescente influência dos meios não tradicionais durante eventos políticos significativos. E é isso, né, Márcio? Essa eleição, inclusive a gente já falou sobre isso algumas vezes, foi eleita, foi apontada como a eleição dos podcasts, né? A influência que mídias independentes e esses influenciadores, na matéria eles chamam de influenciadores, mas, por exemplo, o Joe Rogan, que a gente citou aqui, foi um cara que declarou apoio ao Donald Trump 2 dias antes da eleição e muitos dizem que fez uma diferença muito grande, né? E aí, como é que você vê isso, essa ascensão das mídias independentes e considerando esses problemas, né? Não existe uma filtragem ali, não existe uma editoria, né? O cara é igual a gente, chega aqui e fala o que quer, né? E aí? A eleição americana provou isso, né? A gente já trouxe em outras lives aí, a mídia tradicional americana ficou muito para trás dos grandes podcasts, dos grandes influenciadores. O Joe Rogan é a cabeça principal de tudo isso. Acho que é o cara que apresentou o podcast para o mundo, né? Esse formato assim. Podia até existir algum projeto parecido, mas o que trouxe assim o público, o que trouxe as pessoas para prestar atenção nisso foi o Joe Rogan, e não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né, o Brasil, o Flow copiou o Joe Rogan. Mas sim, eles trazem muito disso e eles trazem oportunidade também, no caso dele, de um debate, né, entre vários aspectos políticos. Ele trouxe o Trump e queria trazer a Kamala para o debate, né, para o programa dele. E não só o Joe Rogan, tem outros especialistas em políticas que também trazem um grande conteúdo. Então, às vezes, a pessoa ela se sente mais confortável em assistir um cientista político de Harvard, que tem o seu canal independente, do que a CNN, por já não ter mais esse crédito, né, nessa mídia tradicional. Mas nem tudo são flores, né? Tem esse outro lado que, poxa, a pessoa, por mais que ela tenha, né, um grande título, uma grande formação acadêmica, né, saiba se comunicar, tem um bom conteúdo, tem a questão, né, que essa pessoa pode puxar para algum lado, né? Todos nós temos um lado, isso aí não existe ninguém sem um lado, sem né, uma perspectiva particular, mas começa a assustar quando essa pessoa, a partir do crédito que ela tem com o público, começa, né, muitas vezes até a inserir algumas fake news que podem passar despercebida pelo conteúdo, né,
né, do bom trabalho, do bom conteúdo, mas algumas fake news ali no meio podem passar percebida e acho que isso é um grande problema. Só a título de curiosidade, o podcast, o The Joe Rogan Experience, né, que é o podcast dele, estreou dia 24 de dezembro de 2009, né? É um dos Nossa, mais populares e influentes do mundo, cara. Tem 15 anos, vai fazer 15 anos do The Joe Rogan Experience, que eu particularmente adoro. Cadu, o que pesa mais? Eu acho que isso é reflexo, essa ascensão dessas mídias independentes e com tanta influência, né, numa eleição, pô, talvez a eleição que mais influencia o mundo, né, que é a americana, tem muito a ver com a perda de credibilidade da mídia tradicional, né? E aí, o que pesa mais? Essa falta de editoria e falta até muitas vezes de responsabilidade, né? Os caras têm muito menos pudor aí em falar, em soltar uma fake news, ou você acha que isso é benéfico, né? Até pelo comportamento da mídia corporativa, que a gente viu aí recentemente e nos últimos anos o quanto ela mente, né? Na verdade, não mudou o comportamento da mídia corporativa, não sei se você concorda, mas acho que não mudou. Ele simplesmente hoje a gente tem meios de detectar, né, mentiras e manipulação. Pô, a gente lembra clássico o debate do Collor com o Lula ali em 89, né, cara? Imagina. Hoje esse debate foi muito estudado, né? Quando você vê os vídeos, a Globo gravou de última hora o debate, manipulou tudo. Então, a manipulação sempre existiu. Hoje a gente consegue enxergar e a gente tem essas ferramentas que é, proporcionam, dão a gente a oportunidade de, pô, expressar as nossas opiniões, né? E iniciar um canal, por exemplo, que pode estourar e ficar gigante e você se tornar muito influente, né? Como é que você vê toda essa situação, Cadu? Eu vejo por esse lado de ser algo benéfico, cara. Por mais que possa ter, sabe, fake news, gente falando bobagem, sabe, gente inventando história, gente influenciando negativamente, eu acho que é uma porta que se abre para que outros pontos de vista possam ser colocados, sabe? Porque quando era só a grande mídia, né, era uma manipulação total, cara. Só tinha um ponto de vista, né? Você não tinha outras vozes, né? Seria a voz daquelas pessoas que controlam aquele veículo, né? Não importa, né, se existem outras visões circulando fora dali. O que vai chegar na casa das pessoas é a visão daquele veículo de mídia, né? Daquele jornal. Então, quando você abre essa possibilidade das pessoas consumirem, né, assuntos que são do dia a dia, cara, assuntos de política, assuntos do cotidiano por meio das redes sociais, por meio de influenciadores, né? É claro que tem a questão do viés, lógico que todo mundo vai botar ali a sua opinião, aquilo que acredita, né? Mas para quem não tinha voz, cara, acaba sendo fundamental. Você pode ter um espaço, né, para colocar a sua voz, os seus ideais, a sua ideologia, né, e atingir as pessoas, né, porque a rede social atinge todo mundo, cara. Todo mundo tem o celular, pelo menos aqui no Brasil, praticamente 100% das pessoas têm um aparelho de celular e elas consomem, né? Consomem vídeos, consomem redes sociais como o X, por exemplo, e esse conteúdo está ali circulando, né? Então, por exemplo, a esquerda mais radical aqui no Brasil, ela não, jamais teria espaço num jornal nacional, cara, num veículo mais desses de mainstream, né? Não tem como, né? Ela teve que criar o seu espaço dentro do YouTube, por exemplo, né? Dentro dessas redes sociais e é algo que vem crescendo, né? Então a gente não pode achar que isso é irrelevante, né? É algo importante, né? Se esses movimentos de esquerda têm, né, crescido, têm ganhado força, tem como agora a pauta da escala 6 por 1, cara, isso não seria falado no jornal nacional, isso não seria comentado. Isso ganhou espaço nas redes sociais e a partir dali, né, que pode ser algo que vai ganhar força nas ruas, nos movimentos. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né? Os movimentos de esquerda, eles têm que estar organizados, o trabalhador tem que estar organizado em algum movimento, cara, em algum partido, em alguma coisa
alguma organização social que possa, né, transformar esses apelos que acontecem na internet em algo material, em algo real, né? Falando da eleição dos Estados Unidos, assim, a gente sabe que tem muita audiência, esse tipo de podcast que você citou, do Joe Rogan, mas eu não acho que seja ainda algo que decida, sabe? Algo que seja algo que Quase seja a tão importante. entrevista dele com o Donald Trump tem quase 60 milhões de visualizações. Sim, sim, é que assim, tem isso, só que o Trump, em relação a 2020, ele ganhou poucos votos, cara, ganhou coisa de 1 milhão, 2 milhões de votos, né? Não foi algo muito expressivo, né? O É que verdade. Os aconteceu, democratas perderam muito, né? exatamente, o que aconteceu foi que os democratas perderam, e não só perderam porque as pessoas mudaram de lado, né? Perderam porque as pessoas não foram votar, cara, simplesmente, porra, isso não Pô, faz e diferença. aí eu entro com a pergunta. O relatório mostra que, pô, jovens e minorias são mais influenciados por essas pessoas aí, por essas mídias independentes. Isso tem a ver? Qual a tua observação sobre isso? Jovens e minorias são mais influenciados pela mídia independente? É. Sim, eu acho que sim. Eu acho que eles estão mais antenados, né, nessa Você acha que parte. isso contribuiu para essa derrocada aí dos democratas? Putz, cara, para derrocada eu acho que ainda não. Eu acho que o que pesa mais é a realidade mesmo, é a conta que ficou mais cara, é o mercado que a pessoa não consegue mais fazer, sabe? O dinheiro dela que não consegue pagar as mesmas coisas que ela pagava um tempo atrás. Eu acho que esse ponto é o fundamental, né? Eu acho que isso ainda está no começo, sabe? A influência das redes ainda é um início. Acho que ainda vai pesar mais no futuro, mas por enquanto acho que ainda não foi decisivo. Mas com certeza, você vê, é um movimento que vai se criando, as coisas vão aumentando aos poucos, né? A influência vai aumentando, e isso pode se transformar futuramente em votos, ainda não aconteceu, né? Se teve uma mudança, foi pouca ainda, né? A eleição aí foi decidida mais pela abstenção, cara. Muita gente deixou de votar nos Estados Unidos, cara. É um absurdo, né, o que aconteceu nessa eleição. Muita gente se absteve, né? Na verdade, olhando os números, né, a aberração foi 2020. A última eleição seguiu um padrão ali das eleições anteriores, com exceção de 2020, que, puta, a pandemia, tinha tanta, foi um momento de muita turbulência, muito envolvimento social, né? As pessoas presas, no Brasil, no mundo inteiro, né? As pessoas tiveram mais tempo, e a gente falou isso aí até em relação à escala 6x1, né? As pessoas com mais tempo, elas vão ler mais, vão consumir mais notícias, vão entender melhor o contexto que elas estão inseridas. Quando você só trabalha, você nem sabe, você encontra alguém, a pessoa te dá, pô, você viu o que aconteceu? Pô, não vi, tava trabalhando, né? E quando você tem tempo, realmente, até transportando um pouco, em relação ao que você falou, a mídia corporativa é a voz do patrão, né? E essas mídias independentes, elas têm a possibilidade de ser a voz do trabalhador, né, Cadu? Exato. A gente vê que tem, por exemplo, aqui no Brasil, tem o ICL, né? Que é o Instituto Conhecimento Liberta. Uma mídia de esquerda, uma mídia que defende os valores da esquerda, né? Tem lá seus viés, seus pontos, né, de contradição, lógico, como se fosse um partido, cara. Num partido como o PT, por exemplo, você tem contradições. Tem gente que defende, sabe, mais conciliação, tem gente que defende que não, que seja algo mais radical, mas, né, dentro de uma instituição você vai ter diferentes vozes, mas é algo que dá prioridade. Você vê nesse tipo de mídia, coisa que você não vê na mídia padrão, na Globo, na Record, nenhuma, né, cara? E é uma mídia que tem crescido muito. Então, eu dou muito valor para esse tipo de iniciativa. Acho que quem se importa, quem defende, né, o trabalhador brasileiro, a classe trabalhadora, tem que incentivar esse tipo de mídia, cara. Tem que estar lá contribuindo, né, porque é dali que vai sair, né, esse tipo de apoio, né, que a gente precisa, né? A gente precisa de um apoio de uma mídia, né, que espalhe as visões, cara, e as notícias de uma forma menos enviesada, né? Porque
como a gente comentou aqui, tem notícias que não vão aparecer na Globo, né? E tem que aparecer, principalmente falando sobre economia, né? Porque a visão econômica da Globo só tem a visão do patrão, sabe? Do empreendedor, do empresário. Nunca tem a visão do trabalhador, né? A gente tem que ter uma mídia que fale pela perspectiva do trabalhador. Por que tal medida vai te prejudicar? Por que isso não é bom para você, né? Por que você tem que lutar contra isso? Esse tipo de conteúdo a gente tem que ter disponível para as pessoas consumirem, né? Então, por esse lado, eu vejo com ótimos olhos, né? Claro que vai ter muita desinformação, muitos canais como o Brasil Paralelo, que, cara, é um mar de desinformação ali, mas que faz parte, cara, né? E isso vai ser disputado, a internet está ali para ser disputada. A minha experiência pessoal nessa eleição, eu dividi até com vocês, mas foi a primeira eleição e eu me envolvo muito, né, com a política do Brasil e daqui, dos Estados Unidos, onde eu moro. E essa foi a primeira eleição que eu acompanhei de verdade. Eu acompanhei a noite de eleição, a apuração, por uma mídia independente, que eu gosto muito. Breaking Point é um podcast. Tem um visual mais profissional, uma bancada assim, meio de jornal, mas tem comentaristas, eles têm 4 comentaristas que se revezam ali, mas com visões diferentes. Tem um mais conservador, tem um mais liberal, tem um muito progressista, uma moça que é muito progressista. Então é bem legal de assistir porque traz essas visões diferentes aí e aí acho que dá um entendimento melhor para quem está assistindo, né? Você consegue no mesmo programa observar visões, né, pontos de vista diferentes. E ali, Márcio, você pode falar o que você quiser, e eu queria que você falasse também que na pesquisa mostra que o TikTok é a plataforma que mais promove a diversidade, conteúdo LGBTQIA+. Você acha que é função da plataforma tentar equilibrar o tipo de conteúdo, né? Ou você acha que não, que tem que deixar rolar e que seja uma coisa orgânica? No Twitter a gente sabe, a gente falou outro dia, na última live, inclusive, sobre a interferência do Elon Musk, da mudança no algoritmo, né, espalhando muito mais conteúdo aí conservador, né, de direita. O que você acha? Você acha que a plataforma ela tem algum tipo de obrigação nesse sentido ou vai mesmo pela cabeça do dono? Não, eu acho que a plataforma teria, assim, num modelo ideal, que tentar minimamente equilibrar as posições, né? Não só espalhar mais o algoritmo ser tendencioso mais para um lado, mais para o outro. A gente vê que o TikTok é uma plataforma mais que pega mais o público jovem, né, a geração Z. Então a gente vê, né, o apelo dessas questões sociais, LGBT. Então eu acho que eu sei que é utópico, mas teria que ter alguma forma desse algoritmo tentar equilibrar, porque muitas vezes não é justo, né, a pessoa que tem um lado posta uma coisa e esse conteúdo não é espalhado, a pessoa que tem outro lado, né, outro lado político ou que está de acordo com a plataforma é espalhado muito e tem propagado a mensagem muito mais do que a outra pessoa. Então eu acho que o melhor cenário sim seria equilibrar, né, esse jogo aí. E a pergunta que eu agora eu queria fazer uma pergunta aí para vocês aí. Tendo em vista aí, vocês trouxeram aí, o Cadu trouxe muito bem aí dessa questão que a esquerda, né, não ganha o espaço na mídia e tal, e essas, né, mídias independentes trouxeram, né, para o cenário político a questão do 6x1, e eu acho que foi um ótimo trabalho, né, eu acho que acabou unindo, não todos, mas muita gente de direita se conectou a isso, né, então trouxe toda a pessoa da esquerda e também da direita, porque é um bem, né, para o trabalhador, para todo mundo, né, e para a sociedade. Então, a pergunta que eu queria fazer, será que esse tipo de
de conteúdo que essa plataforma traz aí, o que tu citou ali antes, será que ele conversando mais com o trabalhador, ao invés de só trazer essas questões que também são importantes, sociais, como LGBT, banheiro unissex, português diferente, será que eles aproximar mais a plataforma e a informação do trabalhador não teria mais resultado? Quer falar, Cadu? Fala. Sim, sim, nessa plataforma que eu citei, que é o ICL, assim, a maior parte do conteúdo deles é falando sobre política, economia, né? Claro que tem ali momentos em que eles vão falar sobre questão de identidade, né? Coisas que são, né, importantes hoje em dia se falar, mas eles dão muita ênfase para explicar para as pessoas questões econômicas, né? Questões de decisões políticas que são tomadas, né, que muita gente a gente fica só com o lado da explicação, né, que é o lado da grande mídia. A gente não tem, né, uma visão por parte da visão do trabalhador, o que aquilo te afeta na sua vida, né? Por exemplo, a taxa de juros, né, aumentou, né? O que isso impacta na sua vida, sabe? Eles não vão falar, eles vão falar, a taxa aumentou porque a inflação estava alta, estava subindo. Então, o Banco Central foi lá e fez o que tinha que fazer. Eles não vão falar, explicar passo a passo por que aquilo aconteceu. Eles vão te dar a explicação genérica do mercado. Agora, o que isso impacta na sua vida, sabe? O que vai dificultar para o pequeno empresário, né? Por que a taxa de juros alta é ruim para o pequeno empresário, para o médio empresário, né? Que eles vão ter que pegar empréstimos aí a taxas muito elevadas, não vão conseguir, né? Por que o grande empresário tanto faz? Porque ele vai pegar o lucro dele, vai investir em títulos públicos com juros altos, vai ter um rendimento que às vezes ele perde, né, na venda dos produtos dele, mas ganha por outro lado, né? Então, essa plataforma ela tem muito foco nisso, né? Porque o dono dela, quem fundou essa plataforma, ele é do mercado financeiro, o nome dele é Eduardo Moreira, não sei se vocês conhecem. Cara, Ele é do ele mercado... deu, lá no ICL, ele fez um curso de educação financeira que ele distribuiu grátis. É excelente, cara, para quem tem dificuldade aí para administrar as contas, mas é uma coisa muito legal e meio que ele fez isso até com um teor crítico a esses cursos aí que esses gurus, o Primo Rico, esses caras, Pablo Marçal vendem, né? Prometendo aí milagres, aí o pensamento mágico, né? Ele fez um curso um pouco com os dois pés no chão, sabe? Para quem quer se organizar financeiramente. E muito interessante esse conteúdo, vale a pena procurar, né, Cadu? Então, uma das coisas que sempre falam, principalmente da direita, que deveria ter educação financeira nas escolas, né? Eu acho interessante também. Eu sempre achei legal isso. Pra É, gente o poder, problema é falar que a educação financeira é aquilo que o primo rico prega, né, cara? E aí você tem Exato. exatamente o que o Cadu falou, você tem você encontra pessoas aí que ficam empolgadas quando elas escutam no noticiário que o produto interno bruto aumentou, né? O PIB subiu, tal, o famoso PIB. A pessoa nem sabe o que é, né? Então a pessoa começa sem entender, defender algumas pautas e defender algumas ideias aí que mal interferem na vida dela e, na verdade, às vezes até prejudicam, né, Cadu? Por exemplo, na Globo a gente vê o tempo todo propaganda do agronegócio. Ah, o agro é pop, o agro é tudo, é tech, né? Aí as pessoas, o que as pessoas vão ver? Porra, né, o agro tá colocando comida aqui na minha mesa, né? Lógico que eu vou defender, é maravilhoso. Dá aí, plano safra, dá 500 bilhões para o agro, cara, por favor, né? Tira toda a oneração que tiver nos impostos, né? Só que aí quando você vai ver, né, e observar de perto, você vai ver que o agronegócio, ele exporta, né? Ele é para fora que vai, né? Tudo que eles plantam ali de soja é mais uma plantação de commodities, né? Não tem a ver com colocar comida no prato do brasileiro, né? Quem faz isso é o pequeno produtor, né? A agricultura familiar, que muitas vezes é negligenciada, né? Não tem esse monte de incentivos que tem o agronegócio. Só que aí na propaganda da Globo é aquilo, cara. O que aparece é o agro, não é familiar, não é uma pequena produção, né? Eles vão dar incentivo para isso, porque eles têm, né, participação nisso. É quem coloca dinheiro lá para fazer as propagandas. Então,
a visão que fica é essa, né? Agora, num outro tipo de mídia, você vai ter a visão, né, detalhada sobre isso, falando, olha, o agronegócio, ele vai pegar, vai plantar, são terras aqui maiores do que cidades inteiras, do que, às vezes, estados, cara. Propriedade de pessoas, de poucas pessoas, né? E o lucro dessas plantações não fica aqui, vai tudo para fora, né? Vai ser exportado, né? Boa parte do que a gente usa aqui para plantar, as máquinas, tudo é de fora, comprado de fora, sementes, né? Fertilizantes, tudo vem de fora. Não tem um incentivo para ser criada uma indústria nacional, né? Então a gente fica meio que no escuro mesmo. Então esse tipo de mídia ajuda a gente a pensar, a entender como funcionam as coisas. Então, eu achei muito legal a criação do ICL, né? Tem pontos ali que eu vou discordar, lógico, porque é natural, né? A gente não vai concordar com tudo sempre, mas eu acho que é uma forma de colocar uma visão diferenciada, que falta, né? Que faz muita falta. Colocar num ponto em que tenha um grande alcance, né? Porque esse tipo de visão tem em pequenas células, né, na internet, mas uma mídia desse alcance, né, criada por alguém que conhece o mercado, alguém que Que tem conhece, capital, né? que tem grana para fazer isso, porque precisa de grana, não tem jeito. Pô, tem jornalista, o Fábio Panunzio tá lá agora, o Calejon, né? Tem pessoas ali importantes aí, jornalistas mesmo, que participam ali, esses caras trabalham ali, né? Então tem que ter alguém para pagar. O Eduardo Moreira é um cara que tem capital e que resolveu empregar num projeto como esse que, pô, tô 100% com o Cadu. Eu consumo isso série, gosto. De manhã eu costumo assistir. Tem o Demore lá também, né? Bem cedo. Exato. É massa, cara. É importante, porque é uma forma de tentar, de algum jeito, equilibrar essa balança que sempre foi muito desequilibrada no mundo, né? Não só no Brasil.